compre. Você vai falar, porra, por que eu não comprei mais? A BB Seguridade tá assim, ó, segurando tudo aqui. A verdade é que a renda variável apareceu na vida de muita gente por obrigação, tá? Então, com uma taxa de juros decrescente, né, quando chegou lá no fundo, lá 2%, a pessoa se via, né, com uma renda fixa pífia e ela foi obrigada a tomar certos riscos. Quando você é obrigado a tomar certos riscos, quer dizer, você acaba sendo um pouquinho mais flexível nos seus parâmetros, né? E isso é um perigo, né? Primeiro porque você tende a comprar ações de qualidade duvidosa, você tende a comprar até boas ações, mas a preços não tão descontados, né? Enfim, a preços muito mais elevados. Então, de fato, o que a gente está vendo, pessoal, é uma normalização. O que a gente está vivendo é o Brasil como ele é. Nós tivemos 16 anos, basicamente, desse governo, 4 de respiro, né? Mas essa foi a exceção. A regra é o que a gente está vivendo hoje, né? Tem aquele vídeo do Beto Sicupira que eu adoro e que está sempre atual, né? Que o Brasil é isso. Você tomou uma decisão hoje, amanhã já mudou. O Brasil é isso. Seja bem-vindo. Né? Eu acho que essa é uma característica do nosso jeitinho brasileiro, que sempre foi assim. E quem teve a oportunidade de ler o livro O Rei dos Dividendos, viu que cada um desses percalços pelo qual o Brasil passou nessas últimas décadas era a mesma coisa. Era o mesmo discurso, pô, agora o Brasil não tem jeito, eu vou da galinha de novo, vamos para o exterior, investir em dólar, assim, caos, né? E aí você começa a ver alguns sinais, né? Gestores renomados falando, realmente, de fato, não dá para investir no Brasil, um pessimismo generalizado, né? Você vê também os cotistas debandando dos multimercados, dos fundos, né? Indo para renda fixa. Então, pessoal, isso são sinais. Um sinal claro, né? É sempre as redes sociais. Um termômetro maravilhoso é o YouTube. Twitter é ótimo, Lu. Twitter também, mas eu gosto do YouTube, né? Porque você vê as carinhas assim, né, dos youtubers, renda fixa, onde eu portar na renda fixa. Então, a verdade é que quanto maior o pessimismo, né, é muito fácil a gente ficar repetindo frase do Warren Buffett bonitinha no Instagram, no Twitter, mas na hora do vamos ver, na hora que o pau tá quebrando, na hora em que realmente as oportunidades aparecem, a verdade é que poucas pessoas estão preparadas para comprar as ações nos melhores momentos de preço. E os melhores momentos de preço raramente vão coincidir com os melhores momentos macroeconômicos, com os momentos em que as pessoas estão otimistas. Geralmente também ocasiona com momentos pré-recessão. Então é muito complicado, pessoal, mas a verdade é que os sinais estão aí para quem quer enxergar. E outra verdade também é que está barato, mas a gente não sabe até quando pode ficar mais barato, né? Eu acho que a boa notícia é o seguinte, o pessoal está tão pessimista, eu já falei isso algumas vezes em algumas outras participações de 1 milhão de podcasts aí que vocês me vêm fazendo, já, que assim, cara, o pessimismo é tanto, quer dizer, isso já está de determinada maneira no preço, que qualquer coisa, por menor que seja, diferente do que a gente estava prevendo desse pessimismo, o Lula não precisa fazer um governo excelente, basta que ele faça um governo um pouquinho melhor do que os pessimistas estavam esperando, para que o mercado reprecifique novamente, né? Então, o mercado, quem é o mercado, né? A gente sempre fala, quem é o mercado? É essa mão invisível, né, do Adam Smith. É o Jean, são vocês que estão assistindo, é o comportamento de cada um de nós, o comportamento sistematizado de cada um de nós. Não necessariamente o mercado vai refletir a qualidade das empresas, né? Então, essas assimetrias a gente encontra geralmente em momentos quando macroeconomicamente nada parece estar favorável, né? Agora, o problema é o seguinte, né? Quando cai tudo de uma vez, depois sobe, beleza, o pessoal aguenta. Agora, se a gente estiver diante, por exemplo, de uma situação do tipo Dilma 2, né? Dilma 1, perdão, final do governo ali, 2012 a 2016, era um parto você falar para as pessoas sobre renda fixa, porque tinha uma taxa de juros que está subindo, estabilizou por um determinado momento, né? E ninguém queria saber de ações. A verdade é que ninguém queria saber de ações, e foram 3, 4 anos de grandes promoções. Vocês estão preparados para a possibilidade de termos 3, 4 anos de oportunidades? Porque, assim, tem que saber apanhar também, e tem que ter... A sua fé vai ser testada a todo momento. Tá? Então, de fato, pessoal, a gente nunca disse que a jornada seria
seria fácil. Ela é simples, né? Mas existem vários outros componentes e a maioria deles está aqui, ó. Né? São psicológicos e comportamentais, mas, obviamente, sabendo ler os sinais, tudo fica um pouquinho mais claro, né, Gê? Você que passou por essa época que foi duro demais, né? É complicado. E o que acontece, né? A gente está falando do Twitter. Eu vou pegar o Twitter aqui de exemplo. Então, eu gosto muito de. Eu não posto em Twitter, não faço nada disso. Mas eu gosto de passar no Twitter para ver o termômetro. Então, quanto mais pessimista o pessoal tiver lá, né, eu vou medir no nível de pessimismo. Talvez, provavelmente, mais interessante o mercado está para quem procura uma estratégia igual a nossa. Só que, nesse momento, você vai escutar muito falando assim, para que eu vou entrar na bolsa agora? Para que eu vou comprar bolsa agora? Se eu tenho o CDI, se eu tenho a Selic nesses níveis de hoje, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que você está escutando a mesma coisa, assim, toda hora alguém batendo nessa tecla, alguém falando e tal. Só, pessoal, que é o seguinte, você tem que entender que a Bolsa de Valores, ela está muito ligada com a taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, a Bolsa de Valores, ela cai. E quer dizer o quê? Que é um bom momento para você comprar, né, a um preço barato. Quando essa relação ela inverte, né, e a bolsa sobe, provavelmente a taxa de juros caiu, né, que é o que a gente viu com taxa de 2%, 3%. E aí é um péssimo momento para o cara entrar e vai pagar mais caro. Então, esse movimento que a Lu falou, que foi o maior volume de saque de fundos no ano passado, da história, são pessoas que estão correndo para a renda fixa, mas elas estão saindo no momento que deveria entrar. Está sempre na contramão. Né? E o interessante, Lu, olha para você ver, eu peguei aqui, fiz um estudo muito rapidinho, que de duas empresas, né? De Taesa e de Banco do Brasil. Eu peguei a taxa média de crescimento de dividendos de Taesa nos últimos 10 anos. Você tem noção quanto que... Chuta aí, Lu, quanto que você acha que foi a taxa média de crescimento dos dividendos de Taesa nos últimos 10 anos? Crescimento dos dividendos nos Nos últimos 10 últimos anos? 10 anos, Não sei, 15%? Nossa, mas você tá boa de chute, viu? 15,54, tá? Então, olha para você ver. E eu não vi o estudo, hein? Foi? Não, isso eu tô falando aqui agora de surpresa para ela, pessoal. Então, olha para você ver, 15,54. Então, a gente tem uma taxa somente de crescimento de dividendos de Taesa, né? Proporcionalmente ao que a gente tem da Selic agora. Agora, Banco do Brasil, Lu, quanto que você acha que cresceu nos últimos 10 anos a média de dividendos de Banco do Brasil? Que é uma estatal, que todo mundo fica preocupado, né? Uns 10%. 18,43%. Mais do que Taesa. Tá? Então, o que a gente vê com isso? Que se você quiser trabalhar com uma estratégia de longo prazo, que é a nossa proposta aqui, você vai ser vencedor e você vai conseguir ter um retorno, um resultado muito melhor do que a Selic, que a gente está falando só de dividendo, fora rentabilidade, né? Que isso é uma consequência natural da sua jornada como investidor. Agora, se você quiser olhar na esquina aqui, né? Você vai, o curto prazo, provavelmente nesse momento a Selic realmente ela vai ser mais interessante do que a Bolsa de Valores. Mas quando a gente coloca um binóculo para enxergar no longo prazo, e aí a gente está falando aqui de 10 anos, aí a coisa muda completamente de figura. E é isso que a gente procura aqui. A gente procura formar e ajudar pessoas que querem uma estratégia, igual o Barsi faz, né, Lu? Atemporal, e está aí fazendo a mesma coisa há 50 anos. 50 anos fazendo isso, a mesma coisa. E você acha que o Barsi está preocupado para quanto que foi a Selic, se a Selic subiu, caiu, se ele vai vender agora? Agora é o momento dele vender tudo e colocar na Selic. Não, agora é o momento de vender tudo que está na renda fixa e jogar na Bolsa. Isso não existe, né, Lu? O Barsi não passa pela cabeça dele quanto que está a Selic, né? O Barsi pensa portfólio 100% em ações. Ele tem muito pouca coisa mesmo em renda fixa. É basicamente os dividendos que caem, ele não realoca. Então, fazer caixa para o Barsi é simplesmente não aportar, né? Então, ele pensa portfólio do tipo, caiu, ele vai comprando, né? E se ele tem alguma meta nova, ele pode fazer isso via lançamento de put, ou ele pode fazer isso à vista, né? Depende, obviamente, do tamanho do aporte, da posição que ele queira montar. Mas nós, mortais, né?
A gente tem que pensar portfólio, pessoal. Então, eu sempre falo para vocês dividirem em caixinhas. Você não vai colocar o dinheiro da caixinha do curto prazo em bolsa. Não, esse dinheiro é na renda fixa. O dinheiro do médio prazo, poxa, eu vou casar no ano que vem, quero comprar um carro, quitar minha casa, quitar uma dívida, sei lá. Um dinheiro que tem um destino certo no médio prazo. É renda fixa. Então, esse dinheiro hoje está sendo muito bem remunerado. Agora, cuidado para não negligenciar o do longo prazo. O do longo prazo, que é a sua carteira previdenciária, isso, sem dúvida nenhuma, é imbatível nas ações. Mesmo que, em alguns anos, sim, perca para o CDI, perca para alguns outros índices, né? 2022, se não me engano, foi um recorde, viu, Jean? Nenhum investimento ganhou do CDI. Impressionante, né? Difícil competir quando você olha com a lupa, mas, pessoal, se você guardar a lupa e colocar o binóculo, não tem coisa melhor do que as ações para você multiplicar o seu capital e ter, obviamente, uma renda digna aí, proveniente dos dividendos e dos JCPs, né? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.